Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz em Jesus. Quer dizer, eu estou dizendo que é boa noite, já é, 18:02. Graça e paz em Jesus. Esse último coube a mim estar aqui ministrando a palavra nesse último encontro geral da igreja no ano de 23. E com alegria e a responsabilidade de sempre, porque é sempre um desafio trazer uma palavra para a igreja do Senhor. Amados, hoje nós teremos ceia. E muito mais do que uma cerimônia desconectada da vida prática, a ceia do Senhor é uma declaração vibrante da origem e da razão de ser da igreja, o corpo de Cristo. Na ceia do Senhor é declarado o que somos, o que recebemos e temos, o que devemos guardar e praticar, e, finalmente, o que nós aguardamos. Por isso, a palavra de Deus diz que os primeiros discípulos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, que é a ceia, e nas orações. A ceia nos leva ao momento mais extraordinário, mais significativo da história do universo. Pense bem, um ato realizado na terra pelo Criador de todas as coisas, ato esse com repercussão eterna para a vida de uma inumerável multidão de homens e mulheres, e também de principados, potestades e forças espirituais. Nós não estávamos lá, mas pudemos participar dele pela fé, na certeza de que foi ordenado por Jesus. Agora, além de declarar isso, a ceia também fala de outros atos que nós, discípulos e discípulas de Cristo, obrigado, irmão, atos que nós, eu e vocês, discípulos e discípulas de Cristo, precisamos cultivar e praticar em nossas vidas no dia a dia. Nós fomos comprados por Ele, e por esse motivo nós devemos viver para Ele. Por isso, o nome da meditação de hoje é Atos dos Discípulos. Feche seus olhos, vamos orar mais um pouco. Querido Senhor, aqui um homem imperfeito se apresenta para compartilhar verdades eternas com outros homens e mulheres imperfeitos. Isto seria impossível se o Senhor não agisse em nós. Como homem, o que tenho são apenas palavras ilimitadas, limitadas. Mas o teu Espírito ilimitado está dentro de cada um de nós. Por isso, mais uma vez, oramos, olhando para Ti, e pedindo ao Espírito Santo que o Senhor abra os olhos do nosso coração. Me dê graça para comunicar o que, como homem, não tenho condições de comunicar. E dê graça aos meus irmãos e irmãs de receberem o que da Tua parte o Senhor vai fazer através dessas palavras. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Atos dos discípulos. O primeiro ato é recordação. O texto de Lucas 22:19 diz o seguinte: E pegando um pão, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Vamos lembrar, em uma determinada manhã, há muitos anos atrás,
3 cruzes foram levantadas, erguidas, do lado de fora de Jerusalém. Na cruz do meio estava pregado o Verbo eterno, o Filho do homem, o poderoso Filho de Deus. Durante as horas da sua paixão, porém, ele estava sendo apenas o Cordeiro de Deus, imolado e sacrificado em favor da sua vida e da minha vida. Está escrito em Colossenses 2, 13 e 14, se você puder abrir a sua Bíblia, Colossenses 2, 13 e 14, está escrito o seguinte: e quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz. O primeiro ato de todo discípulo de Cristo precisa ser esse: recordar com gratidão a obra do seu Senhor. Agora, isso é mais do que relembrar. Recordar com gratidão alimenta a nossa alma e nos enche de fé. É apenas por causa dessa grandiosa obra realizada pelo Senhor dos céus e da terra em favor de mim e de você. É apenas por causa desta obra que eu e você podemos nascer de novo e que eu e você podemos ser feitos novas criaturas. Amém? O segundo ato de todo discípulo de Cristo começa com a leitura de Colossenses 1,13, que está projetado aí na tela. Colossenses 1,13 está escrito: ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Da mesma maneira, Efésios 2, 5 e 6, Efésios 2, 5 e 6, nos fala o seguinte: e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. E juntamente com ele nos ressuscitou, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Irmãos e irmãs, esses 2 textos que a gente acabou de ler falam de uma mudança de endereço impressionante. Tirados do império das trevas para o reino de Deus, trazidos da morte para a vida, resgatados de uma vida de transgressão para os lugares celestiais em Cristo. Por isso, o segundo ato dos discípulos se chama separação. Agora eu pergunto, você consegue enxergar essa mudança de endereço na sua vida? Você consegue enxergar essa mudança de endereço na sua vida? Porque esse ato fala de uma extraordinária mudança de endereço. Talvez você ainda more no mesmo endereço físico, no mesmo CEP, que ocupava antes da sua conversão, ou esteja perto. Mas no GPS do mundo espiritual, houve uma grande mudança de localização. Isso está escrito em 2 Coríntios 5,17. Uma grande mudança de localização. E a gente lê lá o seguinte, 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas coisas. Pois bem, estar em Cristo é o novo lugar. Amém?
Eu e você não enxergamos esse novo lugar com estes olhos, com os olhos físicos. Mas estar nesse lugar é que nos fez novas criaturas. Quando Paulo estava escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, como era costume naquela época, o escritor dizia quem era que estava escrevendo e endereçava a carta, logo nas primeiras linhas. Então, depois de se apresentar na carta, Paulo endereça a sua carta assim para os coríntios. Isso está em 1 Coríntios 1, versículo 2. Paulo, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Pode apresentar essa? 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 2. No versículo 1 ele se apresentou, Paulo, né? A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Veja, santificados é algo do passado, algo já realizado. Santificados em Cristo Jesus. E Paulo continua a sua destinação e diz: chamados para ser santos. Santificados, obra realizada, chamados para ser santos, presente e futuro, com todos que em todos os lugares invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Com todos em todos os lugares, inclui este lugar e inclui eu e você. Amém? Santificados em Cristo Jesus e chamados para ser santos. Santificado em Cristo Jesus fala do novo endereço espiritual dos que são crentes em Cristo, separados das trevas, consagrados para o reino de Deus. Por isso, santificados, alguém que entregou a sua vida a Jesus, já é santificado em Cristo Jesus, já está num novo endereço espiritual, já está em Cristo Jesus. Mas Paulo prossegue e fala em chamados para ser santos. Há aqueles já santificados, chamados para ser santos. E isso lembra aos coríntios e a nós a nova atitude de vida que deveriam ter. Uma nova maneira de viver em todos os aspectos das suas vidas. Uma maneira de viver que deve ser muito diferente daquela que tinham quando moravam nas trevas. Quando seu endereço espiritual era trevas. Agora não é mais trevas, é Cristo Jesus. E, portanto, há uma nova maneira de viver. Nessa mesma carta, mais adiante, quando Paulo está instruindo os irmãos daquela cidade sobre a participação na ceia do Senhor, ele afirmou o seguinte, 1 Coríntios 10, 21, Paulo afirmou o seguinte: vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Vocês não podem ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Essa forte afirmação de Paulo deixa claro que deve haver uma separação. Na verdade, um grande abismo entre a maneira de viver daqueles que estão em Cristo e as demais pessoas. Agora, essa separação precisa ser prática, visível. Não é algo apenas conceitual. Ah, é separado? Joia. Estou em Cristo? É mesmo, estou em Cristo. Estou, tá. Que legal. Não sinto nada, não vejo nada. Não mudo nada. Será? Acompanhe a leitura de Colossenses capítulo 3, se você puder colocar, meu irmão. Vou ler alguns versículos. Colossenses 3, a partir do 5. Portanto, façam morrer. Façam morrer significa que a responsabilidade é de quem?
Muito bem, gostei de vocês dizerem minha. Não nossa, é minha, individual, de cada um. Façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é a idolatria. Versículo 7 agora. Vocês também andaram nestas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas estas coisas, além daquelas, mais estas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas. Interromper aqui, com as suas práticas. Como a gente acabou de ler, há coisas que precisamos abandonar. Por que abandonar? Porque são malas do endereço antigo e não cabem no endereço novo. Não fazem parte da nova criatura que somos em Cristo. Esse segundo ato dos discípulos chama-se separação, mas poderia muito bem ser chamado novidade de vida. Amém? Agora, além daquilo que precisamos abandonar, porque não fazem parte da nova criatura que somos, há também aquilo que é a essência dessa nova criatura que cada um de nós é. Aquilo que, por natureza, faz parte desse novo viver, que o mundo não tem condições de ter. Só aqueles que estão em Cristo conseguem viver e praticar os discípulos de Cristo. Nós vamos ver mais adiante, nos próximos atos dos discípulos. O terceiro ato dos discípulos é a comunhão. O texto de 1 Coríntios 10, 16 e 17, se você puder abrir para acompanhar, ele está sendo projetado aí na tela, mas ficou pequenininho para vocês. 1 Coríntios 10, 16 e 17. Diz assim: não é fato que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo? E não é fato que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Amados, o terceiro ato da vida de cada discípulo chama-se comunhão. Essa palavra comunhão, que os irmãos já sabem, é koinonia, significa fazer parte, pertencer. Os que estão em Cristo pertencem a Cristo. Estão em comunhão com Cristo. Você diz amém? Mas, além disso, estão unidos uns aos outros também. Mas não por afinidades, não por gostos e nem por projetos. Algumas vezes, no seu coração, aparecem pensamentos como: aquele irmão, aquela irmã, não quero muita proximidade não, porque a gente é tão diferente, não temos tanta afinidade. Não é isso que nos une. O vínculo que une os que estão no corpo de Cristo é uma estrutura viva e poderosa chamada corpo de Cristo. Amém? E todos aqueles que estão unidos por esse vínculo, veja, nós podemos decidir entregar a vida para Jesus, ou não entregar. Depois disso, a gente pode decidir muito pouca coisa. Amém?
Porque quando a gente decide entregar a vida para Cristo, nós somos colocados em Cristo. E agora quem é o cabeça? Ele. Não sou eu nem é você que vai decidir ou definir quem é meu irmão e minha irmã. Meu irmão e minha irmã são todos aqueles que também entregaram a vida a Jesus. Estão em momentos diferentes da caminhada, em momentos diferentes da maturidade, mas se estão em Cristo, são meu irmão e a minha irmã, e também o seu. Amém? Pois bem, todos aqueles que estão unidos por esse vínculo se tornaram também responsáveis por cuidarem uns dos outros. Vocês sabem o que Caim respondeu a Deus quando Deus perguntou por Abel: por acaso eu sou o cuidador do meu irmão? É muita afronta alguém falar assim para Deus, não é? Mas você sabe que às vezes eu e você não temos coragem de dizer, mas pensamos igual? Não com essas palavras, que a gente não é besta. Mas a gente... Hein? Né, Tonhão? Tomara que não, né? Que aí a coisa está pior. Mas às vezes a gente pensa assim, não tem nada a ver com a vida dele. Só o sorriso de vocês já entrega. Um dia, pelo menos, todo mundo aqui já pensou isso. Mas esse é o sentido da comunhão, muito mais do que estar juntos. Os que estão em verdadeira comunhão dão suporte uns aos outros, se edificam e fazem de suas palavras ferramentas de crescimento e bênção para os outros irmãos e irmãs. Amém? Se tu puder projetar, Colossenses 3, nós vamos fazer uma leitura de alguns versículos de Colossenses 3, onde o Espírito de Deus, através de Paulo, está falando exatamente deste estilo de vida de cuidado, a partir do versículo 12. Colossenses 3, 12. Veja bem. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados. Uau! Se você está em Cristo, meu irmão, minha irmã, você é um eleito, uma eleita de Deus. Além disso, você é santo e amado e amada. Santo no sentido de separado mesmo para Cristo Jesus. Chamado para ser santo. Santificado já em Cristo Jesus, mas chamado para ser santo. Revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se, vocês já sabem. Esta palavra significa dar suporte, levantar, manter firme, sustentar e até carregar. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para esta paz que vocês foram chamados em um só corpo. Que corpo é esse? Cristo, a igreja. E sejam agradecidos, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais,
com gratidão no coração. E tudo. Será que você pode dizer tudo? Tudo. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus Pai. Compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, encorajamento, perdão, amor, gratidão, aconselhamento e louvor. E a última frase, a do versículo 17, não precisa projetar, eu só quero repetir, diz assim: e tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Irmãos e irmãs, é necessário a gente repensar alguns atos que temos praticado em nossos encontros de comunhão. Você já deve ter visto, ou talvez até praticado. Eu vou citar apenas 3 atos que estão no lugar errado. E estão no lugar errado porque não deveriam estar em quem está em Cristo. Eu vou citar apenas 3 deles. O primeiro deles é a mentira de brincadeirinha. Você entendeu o que eu estou falando? Sabe o que é a mentira de brincadeirinha? É mentira. Ela é mentira. E depois de mentir, o irmão, a irmã, não, é só uma brincadeira, gente. Você já ouviu isso? Já viu isso? A mentira de brincadeirinha, ela tem um provérbio só para ela, sabia? Provérbios 26. Veja bem como o Senhor enxerga a mentira de brincadeirinha. Provérbios 26, a partir do versículo 18. 18 e 19, no caso. Como o louco que lança fogo, flechas e morte. Qual o primeiro adjetivo aqui? Louco. Pode ser louca também, tá? Como o louco, a louca, que lança fogo, flechas e morte. Assim é aquele que engana o seu próximo e diz: fiz isto por brincadeira. É sério ou não é? Sabe por que é tão sério? A gente pode pensar assim, mas era só uma brincadeira e eu disse que era brincadeira. Pois é, o Provérbios fala exatamente isso. Eu fiz por brincadeira. Por que é tão sério? Porque toda mentira tem uma origem. Toda mentira tem um pai. E esse pai não está em Cristo. Não é verdade? Nem nada que provém dele deveria estar em quem está em Cristo. Esta é a primeiro ato que a gente precisa repensar, dos 3 que eu quero falar. O segundo ato, que às vezes praticamos em nossos encontros de comunhão, é a brincadeira que diminui o outro. É a brincadeira que fala de características, ou jeito de ser, ou dificuldades, ou lutas que meu irmão tem. Preciso explicar por que isso não deveria fazer parte de quem está em Cristo?
Se quem está em Cristo agora é responsável por cuidar do seu irmão, como pode usar um encontro de comunhão, ou qualquer que seja o encontro, para tirar uma brincadeira que diminua o meu irmão? Ele pode até sorrir, mas vai sorrir sem graça. Não é? E o terceiro ato que precisamos repensar é a fala que destrói. Falamos em mentira de brincadeirinha, falamos em brincadeira que diminui, e o terceiro, a fala que destrói. O que é a fala que destrói? É murmurar da vida. É uma fala que destrói. Nós temos muito a agradecer. É claro que todos passamos por lutas. Todos passamos por dificuldades. Todos passamos por aperto. Mas temos muito a agradecer. A fala que destrói passa pelo murmurar, mas às vezes chega em falar mal do outro. Comentar alguma coisa de um outro que não está presente. Esta é uma fala que destrói. Responda sinceramente. De acordo com o que a gente leu anteriormente sobre comunhão, em Colossenses 3, esses 3 atos parecem comunhão? Sim ou não? Quando a gente pratica algum desses 3 atos, a gente está cuidando do nosso irmão, da nossa irmã, estamos cuidando dele. Pense comigo mais um pouquinho. É possível praticar esses atos e dizer, estou fazendo isso em nome de Jesus? Porque o texto de Colossenses 3,17 termina dizendo, tudo o que você fizer, seja em palavra, seja em ação, faça em nome de Jesus, dando por ele glória a Deus Pai. Podemos praticar estas coisas e dizer, estou fazendo em nome de Jesus, irmão. Queridos irmãos e irmãs, o mundo pratica estas coisas porque não consegue fazer nada melhor. As pessoas estão tão vazias e tão sem sentido na vida que precisam diminuir os outros, machucar, para se sentirem um pouquinho melhores. Você está entendendo por que isso acontece no mundo? Porque as pessoas estão muito mal. Então elas têm necessidade de diminuir o outro. E aí vão se sentir menos mal. Mas não precisa e não pode ser assim entre nós. Amém? Nós somos comprados com o sangue da aliança, o sangue de Jesus. O preço pago por mim e por cada um de vocês nos tornou valiosos. Nós somos resgatados das trevas, colocados na luz, feitos filhos e filhas de Deus. Como se isso fosse pouco, como se não bastasse. A gente foi selado com o Espírito Santo e tornado a habitação dele. Ele nos ensina, corrige, consola e nos capacita. Ele nos encoraja, nos fortalece e nos dá esperança. E mais do que tudo, ele comunica a vida de Jesus para dentro de nós. É por isso que nós temos todas as condições de praticar atos muito mais nobres do que aqueles que o mundo pratica. Amém? Nós podemos ter verdadeira comunhão uns com os outros. Nós podemos encorajar o irmão que está desanimado, consolar o aflito, socorrer o necessitado. Nós somos capacitados a perdoar e pedir perdão. Nós podemos ser revestidos de bondade, humildade e mansidão. Nós podemos ser gratos e não murmuradores. Nós podemos abençoar as vidas uns dos outros e gerar frutos para a eternidade. Amém?
Até aqui falamos de 3 atos dos discípulos: recordação, separação e esse último, comunhão. Mas vamos ao próximo. O texto de 1 Coríntios 11, 26, fala o seguinte, está projetado na tela, 1 Coríntios 11, 26, se quiser, por favor, meu irmão, projetar também, Douglas. 1 Coríntios 11, 26 diz o seguinte, olha: todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. O quarto ato de todo discípulo, discípula de Cristo, é proclamação. A palavra traduzida em português por anunciar é o grego katangelo. Parece italiano, mas não é grego. Katangelo. Significa declarar, fazer conhecido, proclamar publicamente. Quando participamos da ceia do Senhor, estamos proclamando para principados e potestades que Jesus morreu e ressuscitou para nos resgatar. Estes principados e potestades, estas forças espirituais da maldade, armam ciladas contra nós e querem matar, roubar e destruir. Mas o nosso Redentor vive e é poderoso para nos guardar. Paulo escreveu o seguinte aos Romanos, Romanos 8, 34 e 35. Romanos 8, 34 e 35. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Mas, amados, além de ser uma proclamação para o mundo espiritual, ou seja, nós estamos proclamando para principados e potestades que o nosso Redentor vive e ele morreu para nos resgatar e é ele que nos guarda. Além de ser isso, a ceia também nos lembra a responsabilidade que nos foi dada para sermos proclamadores. Quantas pessoas, nesse exato instante, estão indo para a perdição eterna? Porque ninguém lhes anunciou as boas novas. 2 Coríntios 5, de 18 a 20. 2 Coríntios 5, 18 a 20. No versículo 18 diz, Deus, vou tirar algumas palavras daí, deixar só o que importa para esse momento. Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. O que é esse ministério da reconciliação? Paulo explica. A saber, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Amados, a palavra da reconciliação foi confiada aos discípulos e discípulas de Jesus. Nós somos embaixadores do Senhor e nessa condição devemos ser proclamadores de boas notícias. Proclamação, então, é mais um ato dos discípulos que é representado na ceia. E é uma das razões pelas quais ainda estamos vivos. Deus decidiu que o Evangelho seria pregado nessa terra por homens e mulheres. Eu e você gostaríamos muito de ser salvos e ser levados para o céu. Mas então quem pregaria o Evangelho? A razão pela qual estamos aqui, ou uma das razões, é proclamar a graça e a bondade de Deus em Jesus para aqueles que ainda não foram alcançados. Pedro, escrevendo a sua carta, disse,
Vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamar as virtudes daquele que chamou vocês das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Proclamação é o quarto ato de todo discípulo de Cristo nesta terra. Lendo novamente o mesmo texto que a gente leu, 1 Coríntios 11, 26, vamos agora dar um foco em uma outra parte do versículo. Todas as vezes que comerem este pão, 1 Coríntios 11, 26, e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, falamos na proclamação, anunciar, mas o texto continua e diz, até que ele venha. Este ato deve existir até que ele venha. O quinto ato de todo discípulo de Cristo, chama-se antecipação. O destaque agora é para a expressão até que ele venha. Vem Jesus. Maranata. Há um capítulo do livro de Watchman Nee, do livro O Homem Espiritual. Nesse livro há um capítulo chamado A Normalidade do Espírito. Normalidade do Espírito. Nesse capítulo, o irmão Nee descreve algumas atitudes interiores que o crente precisa cultivar para poder viver a vida de Deus em um mundo que jaz no maligno. Vocês estão entendendo? A normalidade do Espírito deveria ser a vida normal de um homem, de uma mulher, crente em Cristo Jesus, deve precisar destas atitudes das quais o irmão Ni fala, para poder viver neste mundo, um mundo que jaz no maligno. Uma dessas atitudes é chamada por ele de espírito de arrebatamento. Do que se trata? É a atitude interior de quem está esperando pela volta de Jesus e pronto para o arrebatamento, a qualquer instante. Mas veja, essa atitude não tem nada a ver com tristeza. Espírito de arrebatamento não tem nada a ver com tristeza. Não tem nada a ver com desistir da vida. Não tem nada a ver em ficar pensando na volta de Jesus sem ânimo para fazer mais nada. Isso não é espírito de arrebatamento. Ao invés disso, o espírito de arrebatamento, do qual fala o Watchman Nee, é a atitude do discípulo que sabe que é um cidadão do céu, que está vivendo aqui na terra como peregrino e embaixador do seu Senhor. O coração daquele que cultivar esta atitude é movido tanto pela determinação de avançar em nome de Jesus aqui nessa terra, em obediência e santidade, como pelo desejo sincero de subir para estar com Jesus. Não é somente, me leva, Senhor, e eu fico aqui, aguardando. Não. É um avançar em nome de Jesus, nessa terra, em obediência e santidade, mas também um desejo sincero de subir e estar com Jesus. Na conduta interior e no trabalho exterior, coração e ação, conduta interior e trabalho exterior do discípulo que cultiva a atitude de arrebatamento, a atração celestial deve ser sempre maior do que a gravitação terrena. Cadê Rafa? A atração celestial deve ser maior do que a gravitação terrena. Não sou movido, não estou preso à terra, não sou movido pela força da terra,
mas pela atração do céu. Isso significa, na prática, que as coisas deste mundo percam o seu poder sobre nós, de tal modo que não sejamos mais mundanos nas mínimas coisas. Significa também que a melhor obra da terra, aquela que está dando fruto, aquela que a gente vê o Espírito se mover, os corações se quebrantarem, o pecado ser vencido, que a melhor obra na terra não seja capaz de tirar dos nossos olhos o brilho do encontro com Jesus nos céus. Isso é possível? Ou é só um sonho? Que é um sonho, eu estou vendo no rosto de vocês. Há um anelo no nosso coração, mas é possível, irmãos. O que falta em nós é praticar mais o que Paulo escreveu aos Colossenses, no capítulo 3. Colossenses, capítulo 3, versículos de 1 a 3. Precisamos praticar mais o que o Espírito de Deus falou através do Paulo. E ir cultivando esse espírito de arrebatamento ou antecipação como ato. O Espírito de Deus nos lembra através de Paulo, versículo 1, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Amados, não se trata de contemplação. Alguém não sabe o que é contemplação? Eu vou explicar. Contemplação é aquilo que às vezes a gente faz quando tem tempo livre, está diante de uma coisa maravilhosa. Eu tive a oportunidade, alguns anos atrás, de estar com o Lu e as meninas, vendo, num final de primavera, início de verão, a Cordilheira dos Andes. Às margens de um lago gelado, formado pela água do degelo. Vários lagos gelados. Naquele início de primavera, da parte do solo até uma parte das grandes montanhas, elas são enormes, quase você cai para trás, querendo ver o mais alto. Estão verdes, com cores de flores explodindo em todo lugar. Flores lindas. Mas a partir de um determinado instante, está brancão lá, gelo eterno. Eu sentei numa mureta e fiquei admirando. Isso é contemplação. Mas quando Paulo fala aos Colossenses, busquem as coisas lá do alto, pensem nas coisas lá do alto, não é nada disso que ele está falando. A vida oculta com Cristo em Deus é vivida na terra, certamente, mas movida pelas demandas do céu, pelas prioridades de Deus e não as da terra. Buscar as coisas do alto, pensar nas coisas do alto, é uma vida guiada pelo Espírito Santo, agindo para a glória de Deus. Amém? O mesmo Paulo que escreveu, que foi, na verdade, mensageiro do Espírito Santo, né? Carteiro do Espírito Santo, conhecendo estas realidades que o Espírito revelava para ele, ele honestamente falou, não que eu tenha alcançado. Mas isso não era para Paulo o ponto final. O não que eu tenha alcançado de Paulo não era, gente, o negócio é o seguinte, não dá mesmo, vamos ficar por aqui, vamos viver a vidinha que a gente tem condições de viver, mas não era mesmo. Ele diz, eu ainda não alcancei,
Mas eu faço uma coisa. Eu esqueço das coisas que passaram. Isso não é amnésia, é desistência. Eu desisto das coisas que um dia foram importantes para mim e prossigo para o alvo. Não cheguei lá, mas estou mais perto. Não cheguei lá, mas não estou mais lá. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Estou no caminho. E estou caminhando. Porque eu posso estar no caminho de duas maneiras erradas. Parado ou voltando. Nós estamos no caminho em direção ao alvo. Amém? Hoje nós meditamos sobre os 5 atos dos discípulos, atos que devem ser praticados por nós no nosso dia a dia, e atos esses que estão declarados na ceia do Senhor. Eu quero recordar com vocês rapidamente. Primeiro ato, recordação. Recordação da obra de Cristo em nosso favor. Todo discípula de Cristo precisa continuamente estar se recordando da obra de Cristo em seu favor, realizada unicamente por graça e por amor. O segundo ato, separação da vida das trevas para a vida do reino. Em outras palavras, um novo estilo de viver. Separação é o segundo ato. O terceiro, comunhão com Cristo a quem pertencemos e com os irmãos, através dessa vibrante estrutura chamada corpo de Cristo. Uma vida de edificação mútua em amor. Quarto ato do discípulo, proclamação, como embaixadores de Cristo para as pessoas. Deus chama todos para se reconciliarem com Ele através de Jesus e nos deu o ministério da reconciliação. Esse ato também é nossa responsabilidade. Finalmente, antecipação, espírito de arrebatamento, um viver na terra movido pelas demandas do céu e numa boa expectativa do encontro com Jesus. Amém? Como alguém disse em algum lugar, o próximo ano é o primeiro ano do resto das nossas vidas. Que esses 5 atos, recordação, separação, comunhão, proclamação e antecipação, definam o nosso projeto de vida como discípulos de Cristo aqui na terra. Amém? Amém, Senhor. Queremos olhar para Ti, pedir que o Teu Espírito imprima no meu coração, no coração dos meus irmãos e irmãs, a clareza e revelação e a prática das coisas que o Senhor tem nos falado. Que o nosso viver seja efetivamente para a Tua glória, não significando o cumprimento de projetos nossos nesta terra, mas a obediência ao Senhor. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Certamente há obras maravilhosas que o Senhor preparou de antemão para andarmos nelas. E elas são melhores do que os nossos projetos pessoais. Queremos conhecer e praticar as Tuas obras nessa terra. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém.